Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Faz parte da natureza humana expressar, ou querer expressar as boas emoções através de presentes. E nós podemos dar presentes com várias motivações. Nós podemos dar um presente como uma propina para que algum favor seja feito por nós. Nós podemos dar um presente também com interesse, fazendo um suborno para que um castigo que merecemos não seja aplicado. Nós podemos dar um presente por medo. Jacó, quando estava voltando para casa e ia se encontrar com Esaú, lembram-se o que ele fez? Separou um grande presente, rebanhos e mais rebanhos, 4 grupos de rebanhos, porque ele disse, se o primeiro não der certo, o segundo vai dar, senão o terceiro, senão o quarto. E para surpresa dele, Esaú não quis nenhum presente. Ele não precisava ter medo, ele tinha medo porque tinha errado. Nós podemos dar presentes por respeito, temor, como os reis magos fizeram quando visitaram Jesus. Trouxeram presentes para expressar a sua humildade diante do Rei do Universo. Nós podemos dar presentes por gratidão para alguém que fez alguma coisa por nós, e nós queremos então expressar a nossa gratidão e o fazemos através de um presente. Nós podemos dar presentes por amor. Não precisa ter motivo nenhum. De repente a gente tem vontade de dar um presente a quem a gente ama, e aí a pessoa fica olhando, mas por quê? É porque eu te amo. Um presente dado lá do fundo do coração. Na esfera religiosa, nós sabemos muito bem que todas as religiões, todos os cultos, todos os tipos de culto, sempre têm uma espécie de oferenda. Nós sempre vemos em toda parte que quando a gente vai cultuar a Deus, a gente leva alguma coisa. Tem gente que, quando vem ao culto, não pode sair sem deixar uma oferta no cofre, na bandeja, seja lá onde for. Porque faz parte da nossa estrutura entregar alguma coisa à divindade. Muitos tentam comprar o favor de Deus, dando ofertas valiosas, tentam talvez aplacar a sua ira, porque cometeram algum pecado e querem o perdão. E muitos também trazem presentes a Deus simplesmente porque acham que não tem outro jeito senão chegar na presença de Deus com alguma coisa. O rei Davi quis dar uma oferta ao Senhor e então ele comprou um lugar lá onde pudesse oferecer a Deus um sacrifício. Araúno, que era o dono daquela terra, disse, não, eu te dou este presente. Ele disse, não, eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Mais uma ideia bíblica que temos aí sobre a questão das nossas ofertas. Tem que ser alguma coisa sacrificial, alguma coisa que custe para nós alguma coisa. Muitos, ao fazerem as suas ofertas, seus sacrifícios, o fazem mecanicamente. Acham que por fazerem este sacrifício, ou entregarem essa oferta, então serão automaticamente abençoados. No tempo de Isaías, isso aconteceu, e Deus veio falar com o povo e disse, não, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês me entregam esses sacrifícios, mas ele não significa nada. Miqueias foi outro profeta contemporâneo de Isaías, e ele também sabia disso e exortou o povo. Aquele texto que lemos no início deste culto, né?
Miqueias 6, 1 a 8. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias nesse texto, para que possamos ver algumas coisas interessantes que nele contém. Miqueias também falou ao povo a respeito deste assunto, dizendo que ofertas e sacrifícios têm que ter algum significado. Não podem ser mecânicos. Não pode ser alguma coisa que fazemos sem pensar. Uma coisa mecânica, uma coisa artificial, alguma coisa automática, alguma coisa que nós pensemos que, tendo feito, está feito e não devo mais nada para Deus. Vejamos o texto de Miqueias. Miqueias, o profeta contemporâneo de Isaías, né? Ele fez uma interessante maneira de expressar a nossa comunhão com Deus neste capítulo 6. É uma conversa. No começo do texto, então já foi lido, né? Vamos apenas recordar. Uma voz diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo e entrará em juízo contra Israel. O Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Aí Miqueias apresenta o assunto, né? Deus não está satisfeito. Deus tem uma acusação. E aí então nós vamos ouvir a voz de Deus, depois a nossa voz. Deus me diz, e diz a você também: ó povo meu, o que é que te fiz? Em que te ofendi? Responde-me. Eu te tirei da casa do Egito e te resgatei da casa da escravidão. E enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu entre Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Deus vem à minha presença e me diz: olha quantas bênçãos eu já te dei. Eu te livrei da terra do Egito. Nós sabemos que essa figura histórica, né, da libertação do povo de Israel lá do Egito, onde estavam cativos já há 430 anos, então representa, é uma figura também da nossa libertação espiritual, depois de termos estado cativos nas mãos do inimigo durante uma parte da nossa vida. E então veio Deus e nos resgatou das garras de Satanás e nos deu uma nova vida. E Deus então coloca diante de mim esta certeza: eu te resgatei. Eu enviei Moisés, eu enviei Jesus para ser o teu Salvador. Eu te livrei depois em várias situações. Quando o rei Balaque, lá de Moabe, quis amaldiçoar a ti, eu não deixei que Balaão, a quem ele tinha comprado, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo, e Balaão disse: eu não posso falar aquilo que Deus não me disser. E o profeta, então, mesmo contra a sua vontade, ele teve que abençoar o povo, porque não há maldição para aquele que confia no Senhor. Então Deus me abençoa, Deus me protege, Deus me guarda, e Deus coloca diante de mim tudo aquilo que diariamente acontece, as vitórias, as bênçãos, as coisas que vêm edificar a minha vida. E diz: por que você não se lembra disso? Por que você não está atento a essas coisas? Lembra-te de tudo o que eu fiz. Aí eu chego diante do Senhor, diante desta queixa que Deus faz para mim, e pergunto:
com que me apresentarei diante do Senhor? Como é que eu posso agora me apresentar diante do Senhor? Com que me prostrarei diante do Deus excelso? E aí vem aquelas ideias humanas que eu posso ter. Uma dessas ideias humanas é a ideia de oferecer animais em sacrifícios. É uma ideia de oferecer práticas religiosas, ritos religiosos que possam agradar a Deus. Será que Deus vai se agradar se eu oferecer sacrifícios de animais? Mas foi Deus mesmo que pediu isso. Deus disse ao seu povo que deveria oferecer sacrifícios e que, em vários momentos na vida religiosa do povo, haveria oportunidade de trazer cordeiro de um ano, cordeiro perfeito, aquele que poderia representar o pecador, eu, diante dele, aquele cordeiro que, sendo inocente, nada tendo a ver com o meu pecado, levaria sobre si o meu pecado. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus simplesmente aceita aquilo que Ele mesmo pediu de mim? Mas quem sabe Deus quer de mim outra coisa. Talvez Deus queira de mim alguns milhares de carneiros ou 10.000 ribeiros de azeite, meus bens materiais. Ora, quem é que poderia dar a Deus, quando diz aqui milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, coisas muito valiosas naquele tempo. Lembrando que para o pecador obter o perdão de Deus, teria que oferecer um cordeiro de um ano, macho, sem mancha, um cordeiro que representaria a minha pessoa diante de Deus. E eu pergunto então a Deus, será que se eu der milhares de carneiros e 10.000 ribeiros, será que com isso eu consigo a bênção de Deus? Bênçãos, coisas materiais, para obter as coisas espirituais. Mas talvez eu pergunte ainda, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Os povos pagãos ofereciam naquele tempo crianças inocentes como sacrifício. Havia um deus chamado Moloque, era feito de bronze. Embaixo ele era oco, colocava uma grande fogueira embaixo, ele ficava incandescente, seus braços estavam estendidos. Então os pais que queriam obter o favor daquele deus colocavam nesses braços incandescentes o seu filho. Você faria isso? Não, que absurdo. Mas eles faziam. Sim, mas Deus não pediu a Abraão que entregasse Isaac como sacrifício também? Quer dizer, talvez a minha filosofia não esteja tão errada, mas se eu ler o texto bíblico, eu vou encontrar que Deus não permitiu que Abraão oferecesse o seu filho em holocausto. Ele só estava provando a sua fé. Nós somos provados diariamente, a nossa fé é provada diariamente, quando estamos diante de tantas soluções que o mundo pode oferecer e nós temos que permanecer firmes na palavra. Nós não precisamos seguir o que o mundo faz, o que a maioria faz. E Deus deixou bem claro a Abraão que ele não queria o sacrifício do seu filho. Era o filho da promessa. Era tudo o que Abraão tinha. Teve outros filhos, mas era Isaac que era o filho da promessa. E Deus depois disse ao povo claramente, eu não quero que vocês entreguem os seus filhos como fazem os pagãos. Muito bem, então o que eu posso fazer? Se sacrifícios de animais, se todos os meus bens, se os meu filho não pode me substituir para obter a graça de Deus, o que eu preciso fazer? Então, Deus vai falar. E está no versículo 8. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós já sabemos o que é bom. Nós já sabemos o que é bom, quer dizer, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. O que agrada a Deus? Milhares de sacrifícios, milhares de carneiros, ribeiros sem fim de azeite, meu filho primogênito, aliás, o primogênito pertence ao Senhor, ele disse, todo primogênito é meu. E então, eu chego diante de Deus e ele me diz,
ele te declarou o que é bom. Eu já te disse o que você precisa fazer. O que é preciso que eu faça, então? Agora estamos chegando num momento crucial. O que Deus espera de mim? Primeiro, Deus espera que eu pratique a justiça. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Primeiro, que pratiques a justiça. O que é praticar a justiça? O que Deus quer que eu faça debaixo desse tema? Praticar a justiça. Quando nós vemos o texto aqui, nós vimos lá no versículo 5, que Deus disse para que reconheças os atos de justiça do Senhor. E agora ele diz que eu tenho que praticar a justiça. O que é a justiça? Nós pensamos em justiça como sendo a justa retribuição para alguém que cometeu um crime. Nós ligamos a televisão, vemos alguém lá que teve um parente assassinado, e a coisa vai demorando, e não há julgamento, e a mãe, e o pai, os irmãos, os familiares, só dizem, nós queremos justiça. E o que eles querem? Querem que aquele que assassinou fosse para a cadeia. E na cadeia, então, ele vai pagar pelos pecados dele. Mas isso traz de volta aquele que foi assassinado? Mas nós sabemos que justiça é quando alguém paga por aquilo que fez, mesmo que não se recupere aquilo que foi cometido. Mas aqui a palavra justiça não tem esse sentido. Na Bíblia a palavra justiça significa a vontade de Deus, aquilo que é reto, aquilo que é certo. Praticar a justiça é praticar a vontade de Deus conforme está expressa na sua palavra. É obedecer aos mandamentos, é seguir os seus caminhos, é andar pelas veredas que o Senhor preparou para nós. É andar nesta vida diferente da vida do mundo, uma vida bem ao contrário daquilo que o mundo apresenta, e que por isso nos chama de loucos, nos chama de absurdos, né? Diz que nós estamos vivendo o mundo da fantasia, que o que temos que fazer é aproveitar o que o mundo oferece, mas a palavra de Deus diz que não. A justiça é fazer aquilo que Deus quer, e o que Deus quer é bem diferente daquilo que o mundo quer. É mais fácil fazer o que o mundo quer, mas Deus quer que nós pratiquemos a justiça, que nós temos que fazer a vontade de Deus. Fazer, primeiro, o que é certo. Temos que nos esforçar para isso. Para que possamos fazer a justiça de Deus, nós precisamos conhecê-la. Onde nós vamos conhecer, saber, tomar conhecimento da justiça de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida? É no jornal diário, na televisão, nas novelas, nos livros escritos por homens, por mais sábios que sejam? Não, só há um livro que mostra a vontade de Deus e a sua justiça. Todos nós temos esse livro. E aqui está expressa com todas as letras a vontade de Deus. São os seus mandamentos. Os 10 mandamentos são uma pequena porção, há muito mais do que isso. Porque Jesus disse que vai muito além da letra. 10 mandamentos diz não matarás. E Jesus diz aquele que odiar o seu irmão já quebrou esse mandamento. E assim por diante. A exigência de Deus é muito grande. A justiça de Deus é perfeita. E Ele quer que nós sejamos também perfeitos como Ele é. Não conseguiremos, eu não conseguirei, nem você, praticar plenamente a justiça de Deus aqui na terra. Mas Deus não espera isso de nós. Deus espera que eu esteja crescendo neste caminho. Deus quer que eu seja cada dia melhor do que fui ontem. Deus quer que eu esteja cada dia com maior compreensão daquilo que Ele me disse. E cada dia eu vou crescendo nesta graça. Pedro disse, antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É um crescimento contínuo. Um crescimento nessa justiça é o crescimento que eu vou ter como resultado da minha permanência em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, Jesus disse. Então, primeiro eu tenho que fazer aquilo que Deus espera de mim. Neste assunto, será que não cabe oferta também? Sim. Mas agora eu não vou dar mais ofertas querendo comprar a graça de Deus. Nem vou querer pagar por pecados que eu cometi, isso é impossível. Mas eu vou dar minhas ofertas com o coração cheio. Aquilo que Deus falou desde o começo. Que se nós entregássemos a oferta com o coração amoroso e aberto, Ele então aceitaria. Lembram-se de Caim e Abel? Abel ofereceu um sacrifício que veio do coração. Caim não. E aí, a história a gente sabe. Mas Deus pede mais alguma coisa. O que é que o Senhor pede de ti? Por acaso, o Senhor exige de ti alguma coisa além de que ames a misericórdia? O que é misericórdia? Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Nós sabemos que a graça é um favor que não merecemos. Algo que Deus nos dá que eu não mereço. E misericórdia é eu não receber o castigo que eu mereço, pela mesma graça de Deus.
Deus é misericordioso quando Ele não me castiga pelo pecado que eu cometi. Por que Ele pode fazer isso? Porque esse castigo já caiu sobre Jesus. Jesus levou a minha culpa, sofreu o castigo em meu lugar. Por isso Deus é misericordioso comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Amar a misericórdia. Como é que eu vou fazer isso? Se diz ali fazer a justiça, né? Praticar a justiça tem a ver com a minha vida de retidão diante de Deus. Praticar a misericórdia, ou amar a misericórdia, é fazer alguma coisa pelo bem do próximo. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. No discurso de Pedro lá na casa de Cornélio, ele disse isso, né? Atos 10. Quando ele anunciou Jesus, ele disse que ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele é o nosso exemplo. Onde nós vamos, temos que fazer o bem àqueles que nos cercam. Não porque eles fizeram alguma coisa para nós, mas porque nós precisamos fazer por eles. É uma questão de filosofia de vida que nós colocamos em nosso coração. Eu vou fazer o bem. Não importa a quem, não importa o que os outros fizeram por mim, eu vou fazer, eu vou tomar a iniciativa. Porque não são os outros que tomam decisões sobre a minha vida, sou eu. E se eu decido fazer o bem para aquele que faz o mal para mim, eu estou sendo senhor da minha vida com a graça de Deus e estou sendo um exemplo para o mundo daquilo que Jesus é para todos nós. Amar a misericórdia não é fazer o bem por interesse. Não é ajudar o próximo porque ele vai me ajudar depois. Então eu ajudo A porque ele pode me ajudar depois, mas eu não ajudo B porque o que ele tem para me dar depois? Não é assim. Eu ajudo A e ajudo B. Os dois precisam da minha ajuda. Mas eu tenho que fazer isso por amor. Não por obrigação, não com segundas intenções. Eu simplesmente vou amar, ajudar o próximo. E então, fazer o bem por prazer, por amor, e não por constrangimento, obrigado por qualquer motivo, sem interesse pessoal, isso exige uma decisão da minha parte. Eu tenho que decidir, junto com o Espírito Santo que habita em meu coração, e dizer, eu vou ser assim. Eu vou praticar a justiça e eu vou amar a misericórdia, ou a beneficência, como diz outra tradução. Isso exige uma decisão da minha parte. Mas ainda um terceiro aspecto aqui. E andes em humildade com o teu Deus. Isso aqui merecia uma hora de meditação. Só essa frase. Mas vamos ser rápidos. Andar. O verbo andar, na Bíblia, significa uma continuidade, uma permanência. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, quer dizer, não segue a filosofia mundana. Paulo depois disse, andai de modo digno do Senhor, quer dizer, vivei continuamente de modo digno do Senhor, de alguma maneira que agrade ao Senhor. E tantas outras vezes, cada vez que aparecer o verbo andar na Bíblia, veja o seu contexto para ver se não é isso. Aquela continuidade, aquela permanência no Senhor, que lá em João 15 Jesus disse que é permanência na videira. Então andar é um estilo de vida. Não é alguma coisa que acontece só aos domingos de manhã, quando eu estou aqui, que acontece no domingo, quando de tarde eu vou fazer uma visita, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Quando eu estiver lá na cozinha preparando alimento, quando eu estiver no banheiro fazendo a limpeza, quando eu estiver na escola estudando ou lecionando, quando eu estiver no meu trabalho dando ordens ou recebendo ordens, em todos os momentos eu tenho que andar no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Se há um momento na nossa vida, um lugar na nossa vida em que nós não possamos dizer, naquele momento, uma oração a Deus, Senhor, abençoa isso que eu estou fazendo, ou eu te agradeço por isso que eu estou fazendo, então isso não é digno do Senhor. Você tem que poder agradecer a Deus por tudo que você faz, por tudo que você sofre também, porque tudo isso faz parte do plano de Deus. Andar na presença de Deus é muito importante. Andar na presença de Deus é muito exigente. Exige aquilo que Jesus chamou de negação própria. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque andar no caminho do Senhor pode levar à cruz. Andar, mas com que condições? O que mais que ele diz aqui? Andar humildemente, com humildade. O que é humildade? Humildade é uma virtude cristã. No tempo em que Paulo escreveu as suas cartas e falou sobre humildade, quando Jesus falou que devemos ser humildes, a filosofia do mundo dizia que isso é absurdo, que nenhuma pessoa é digna se for humilde. Todos nós temos que ser orgulhosos, todos nós temos que considerar o nosso próprio valor, todos nós temos que dizer que somos melhores do que os outros, e a humildade é exatamente o contrário.
A humildade é reconhecer que o outro é mais importante. Se é ou não é problema nosso. Mas a humildade exige que eu esteja pronto a servir aos outros. E diante de Deus, então, como é que eu posso ser humilde? Se eu tenho que andar humildemente, é reconhecer pura e simplesmente que Deus é Senhor de tudo, que Jesus é o meu Salvador, Senhor da minha vida, e que eu tenho que fazer a sua vontade. Mesmo que eu não entenda, eu vou fazer, porque eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor, andar no seu caminho, sem arrogância, sem orgulho, sem vaidade. Andar humildemente. Mais? Com quem? Sozinho? Com os irmãos na igreja? Com quem? Com Deus. Andar com Deus. É possível isso? É possível andar com Deus? Alguém aqui tem dúvida? O que é isso, andar com Deus? Andar humildemente com Deus. Deus é a companhia permanente na nossa vida. Primeiro, nós não podemos fugir da presença dele. Leia Salmo 139. Para onde irei eu? Então, andar com Deus é andar na sua presença, de mãos dadas com ele. Andar com Jesus é a mesma coisa que andar com Deus. Então, andar em todos os momentos é aquilo que eu disse há pouco. Se eu vou entrar num lugar onde Jesus diz, eu espero você aqui fora, o que eu vou fazer? Não, vem comigo. Não, aí eu não entro. Então eu não entro também. Andar com Deus, resume tudo isso aqui, né? É andar no caminho do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho. Andar com Jesus, andar no caminho de Deus. Mas há aqui uma palavrinha de 3 letras que faz uma grande diferença. O que diz? Vou ler de novo o versículo 8. Ao homem, ele te declarou que bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o... Com o... Mais alto. Teu Deus. Onde está Deus na tua vida? Deus está distante? Deus é um ser abstrato, a quem eu oro, mas eu não sei onde ele está? Deus é apenas uma figura de linguagem? Alguma coisa que mete medo na gente, como uma possível doença que eu posso adquirir? O profeta diz que eu tenho que andar humildemente com o meu Deus. Ele é um Deus pessoal. É um Deus que se interessa por cada uma das pessoas que ele criou. Ele criou você. Ele me criou. Então ele está muito interessado na minha vida e está muito interessado na tua vida também. Não foi por outro motivo que ele enviou Jesus a este mundo. Porque ele não queria perder a ti nem a mim. Ele queria me dar novamente acesso à sua presença. Eu tinha pecado, me afastei dele, estava condenado à morte, porque Deus não tolera o pecado. O pecado é abominação para o Senhor. E então ele pensou lá na eternidade e disse, como é que eu vou salvar o Bruno? Como é que eu vou salvar o Pedro? Como é que eu vou salvar o Luiz, a Antônia? E ele disse, só se alguém pagar por eles, porque eles não vão poder pagar. E aí Jesus disse, eu vou. E ele desceu aqui na terra e viveu uma vida perfeita, sem pecado. E então, quando ele morreu na cruz, ele levou o teu pecado e o meu. E agora eu tenho livre acesso a Deus. Por isso ele é o meu Deus. Não é um Deus qualquer, um Deus dos outros. O profeta Jeremias certa vez recebeu uma comissão do seu povo, que estava sofrendo dificuldades lá, com perseguições, e disseram a Jeremias, ora ao teu Deus para que ele nos livre. E Jeremias disse, eu vou orar para o nosso Deus. Aí o povo, então ora para o nosso Deus. Há uma grande diferença entre orar para o Deus do pastor e orar para o meu Deus. Quem é que pode falar com o Deus do pastor? Só o pastor. Quem é que pode falar com o meu Deus? Eu. Quem pode falar com o teu Deus? É por isso que diariamente nós podemos orar e dizer ao Senhor o que está no nosso coração. Não importa o que é bom, o que é ruim, nossas preocupações, nossas queixas. Podemos dizer tudo, Senhor, não estou nada satisfeito com isso. E Deus vai atentamente ouvir, está bem. Eu sei que você está sentindo, mas eu quero te abençoar. Eu quero que desse limão você faça uma limonada.
E aí eu vou entender, sim, Senhor, tudo o que acontece está debaixo do teu controle. Então, se eu andar humildemente com o meu Deus, eu vou alcançar aquele objetivo que Deus tinha lá no começo, que ao nos criar, como seres humanos, queria o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, de uma maneira espontânea e livre. Deus não nos criou para que fizéssemos isso por obrigação. Ele podia ter feito isso. Podia ter dado a Adão lá, olha, você, todos os dias, às 6 da manhã, meio-dia, às 6 da tarde, você vai parar com tudo que está fazendo, e aí você vai se reunir ali naquele canto da floresta, do Jardim do Éden, e você vai orar e vai cantar uns 2 ou 3 corinhos, e nós vamos ter uma comunhão. E nem passaria pela cabeça de Adão não fazer isso, porque ele foi programado para fazer aquilo. Mas não foi assim que Deus fez. Deus disse a Adão, eu quero que você me adore voluntariamente. E Adão chegou lá e disse, eu não quero fazer isso. Tá bem. Mas a vontade de Deus continua. Ele nos deu liberdade para escolher. Ele nos deu liberdade para tomar decisões. E Ele respeita a nossa decisão. Recentemente estávamos falando lá na igreja sobre oração, estudando o texto lá da primeira carta de João, e recordamos o seguinte. Vamos tomar um exemplo. Nós estamos orando por uma pessoa que está enferma. Será que é da vontade de Deus que a pessoa fique curada? Certamente, Deus quer que todos tenham boa saúde. Eu oro intercedendo por aquela pessoa. Estou agindo certo? Ah, mas pode ser que Deus não queira curar aquela pessoa. Mas qual é o meu dever? É orar para que Deus faça a sua vontade. Eu e Deus concordamos que aquela pessoa deve ser curada. Mas essa pessoa não vai ao médico, não toma remédio, se rebela contra todas as coisas que acontecem para a sua saúde e então está cada vez pior. O que eu posso fazer? Um outro exemplo. Deus quer que os seus filhos estejam unidos em comunhão na sua igreja? O que vocês acham? Ou não? Eu sou membro da igreja, mas eu não tenho essa obrigação de estar na igreja. Pense. Aí, eu não conheço todos os irmãos aqui, conheço alguns só, né? Certamente há muitos membros da igreja que não estão vindo aqui. Fora que estão viajando, os que estão doentes e tal. Alguns que estão ausentes porque não querem mais vir aqui. Não sei se aqui acontece isso, na minha igreja acontece. Nós, que somos membros da igreja, o que desejamos? Nós desejamos que eles se integrem. Nós temos na nossa igreja algumas pessoas que faz mais de 25 anos que não vêm. Continuam como membros da igreja porque nós queremos que elas voltem. 25 anos. Estão abandonadas? Não. Algumas delas eu encontro quase que pelo menos uma vez por mês. E aí, quando é que você vai na igreja? Um dia eu vou. Um dia eu vou. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Deus quer que essa pessoa volte para o aprisco? O pai queria que o filho pródigo voltasse para casa? Sim. Nós, irmãos, membros da igreja, queremos que ele volte e tenha nova comunhão conosco? Queremos. Deus e nós queremos. Mas se a pessoa não quiser, por isso que a gente convida, fala, e a pessoa diz, um dia eu vou. O que mais que a gente pode fazer? Orar. Senhor, tem compaixão dessa pessoa. E aí uma vez eu pensei, bom, a gente pede para Deus ter compaixão, mas Deus tem compaixão. Então Deus mostra a tua compaixão. Dá alguma coisa muito pesada para essa pessoa para ela sentir o desejo de voltar. Não sei, Deus tem os seus caminhos. Mas o que eu quero dizer é isso, cada um de nós é responsável por suas próprias decisões. Aqueles irmãos que estão ausentes na nossa igreja, talvez aqui, eles não vão chegar na presença de Deus, olha, Deus vai perguntar, por que você não estava na igreja, junto com os irmãos, cantando, louvando, aprendendo a palavra? Tinha alguém lá que me falou umas coisas que eu não gostei. E depois o pastor nunca me visitou. E Deus vai dizer, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Você é que é responsável pela sua decisão. Porque esse negócio de jogar a culpa em cima de outro, começou quando? Quem foi o primeiro que jogou a culpa em cima de outro? Começa com A e termina com Dão. Né? Desde lá. Nós sempre queremos jogar a culpa em cima de outros. E Deus vai dizer, mas ninguém tem nada a ver com isso. Você é responsável. Por isso, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor espera de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que você tenha uma vida reta. Que você seja uma bênção para os outros. E que você esteja sempre em comunhão comigo.
É isso que Miqueias disse, que Deus fala ao nosso coração. Lá no começo há uma pergunta, né? Como? Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Como poderei expressar o meu culto verdadeiro a Deus? O que eu tenho que fazer? Agora nós temos uma outra pergunta no Salmo, bem diferente. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Que darei eu ao Senhor? E então ouvimos a resposta lá no livro de Provérbios. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E que teus olhos se agradem dos meus caminhos. É isso que Deus quer. O sacrifício que Deus quer não são os nossos bens, nossa oferta. Isso é consequência depois que nós não deixaremos de dar, porque vamos fazê-lo com gratidão. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra e aprendemos que não são as coisas materiais que Tu desejas, nem alguma coisa artificial que possamos te oferecer que vai te agradar. Mas Tu queres o nosso coração, a nossa vida, e nós queremos neste momento reafirmar o nosso desejo de te obedecer, de fazer a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, para que possamos, ó Deus, ser aceitos por Ti. Tu nos amas, Tu nos chamaste, Tu nos perdoaste, e agora Tu nos queres guiar pelo Teu caminho. E nós queremos aceitar a Tua direção, mesmo que isso custe muitas coisas na nossa liberdade pessoal, nas coisas que estão ao nosso redor, família, amigos, etc. Que tudo, Senhor, que fizermos seja para glorificar o Teu nome. É o que queremos e te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém.